Um lugar, uma vila da cidade de Santo André, no ABC Paulista, no estado de São Paulo, com menos de 1.000 habitantes, situada a 48 quilômetros da capital paulista, a 10 quilômetros até a Baixada Santista, quase todos os dias, depois do horário do almoço, a partir do meio-dia. A neblina começa a descer após as 14 horas, ela fica tão densa que não dá para enxergar nada a poucos metros à frente. Paranapiacaba. Nome originário do Tupi-Guarani que significa lugar de onde se vê o mar. Os mais de 140 anos de história da ferrovia no ABC estão em parte preservados em Paranapiacaba. A vila abriga um museu ferroviário com diversas peças de trens antigos, a estrutura da antiga estação Paranapiacaba, trilhos e trens do passado expostos a céu aberto, além das casas que os ferroviários utilizavam na época da construção da via. A estrada de ferro, construída sob concessão inglesa, surgiu no contexto em que o café era o principal produto da economia brasileira. Como o conhecido ouro negro era plantado nas fazendas do interior de São Paulo e levado até o Porto de Santos para exportação por meio de animais, surge a necessidade de um transporte mais rápido. A via começou a ser construída em 1860 e os trabalhadores se abrigavam em meio à Serra do Mar. A tecnologia da época era muito inferior se comparada com a de hoje, fazendo com que a via fosse construída quase que de forma manual. O processo, porém, trouxe algumas mazelas. É sabido que muitas vidas se perderam na construção da ferrovia por conta de deslizamentos de terra e de acidentes naturais. A vila hoje possui duas partes, a de baixo e a de cima. A inferior abriga mais as características férreas, com as casas dos operários, o salão de festas que os mesmos utilizavam para entretenimento, um campo de futebol e até mesmo a casa do engenheiro-chefe da ferrovia, que está localizada num ponto alto, em que é possível observar grande parte do local. Hoje, a casa se tornou um museu intitulado Castelinho. Na parte baixa, há ainda trens antigos abandonados ao tempo, e hoje todos enferrujados. É possível observar também a casa de manutenção dos trens, e já desativada a estação Paranapiacaba, construída em 1874. Antiga parada Alto da Serra, as atuais linhas férreas que passam os trens de carga com destino ao Porto de Santos e o Museu Ferroviário. Estas trocas de gestão prejudicam a preservação de Paranapiacaba. Com a privatização da década de 90, a rede ferroviária, uma das empresas que administrou a ferrovia, acabou. A ferrovia passou para a concessionária que hoje é a MRS Logística. Para a concessionária foi passado só a via férrea, ou seja, trilhos, vagão de carga e locomotiva. Não foi passado a estação e não foi passada a vila. A vila de Paranapiacaba foi repassada para a Prefeitura de Santo André. Nessas condições, as coisas não ficaram muito às claras. É bem visível que ela não está bem cuidada como deveria estar. Mas afinal, Paranapiacaba é realmente mal assombrada? Quais são os contos? Quais as lendas? Vamos relembrar algumas delas. A Dama do Lira. Diz a lenda que no passado o Clube União Lira Serrano foi palco de bailes e recepções a barões do café que paravam em Paranapiacaba quando viajava do interior de São Paulo para Santos. Aos finais de grandes bailes, e com Lira totalmente vazio e trancado, vigias noturnos teria visto em várias noites pelas grandes janelas uma mulher dançando sozinha no palco do salão vazio. Em alguns dias, vigias tinham que dormir lá dentro do clube. Iam acordar no meio da madrugada, às vezes para ir ao banheiro ou mesmo para uma breve ronda. Observavam que em uma das salas a imagem de uma dama sumia do quadro. E sempre que desciam ao salão principal, viam vultos claros e suaves,
se escondendo entre as grossas cortinas de veludo. Assustados e não entendendo o que viam, os vigias se assustavam ainda mais quando observavam que a dama voltava ao quadro antes vazio. Barulhos no Castelinho, em Paranapiacaba. Outra história que escuta muito por muitos moradores e até mesmo turistas que afirmam ter ouvido sons e vultos ao passear pelo Museu Castelinho pelo lado de fora, próximo a um cômodo específico em frente à escada principal. Os barulhos relatados sempre sendo de um tipo de bola pequena batendo no chão e na parede, como se uma criança estivesse brincando. Passos de uma pessoa andando e acompanhando quem fica ao lado do cômodo e às vezes até vozes do outro lado da parede. Tenso, não? Normalmente os relatos são de moradores ou turistas passeando pelo museu sozinhos ou acompanhados por uma ou duas pessoas. Nunca mais do que isso. E você? Teria coragem de dar uma volta sozinha no Castelinho em Paranapiacaba para saber se são apenas lendas ou se essas histórias são reais? O trem fantasma em Paranapiacaba. Em algumas das lendas incluem o trem fantasma. Moradores e até amigos trabalhadores da ferrovia contam que à noite dá para ouvir sons e sentir um deslocamento de ar em alguns túneis causados pelas almas de trabalhadores envolvidos em acidentes de trens ocorridos em Paranapiacaba na construção da ferrovia. Alguns relatam que ouvem os gemidos dos funcionários que morreram durante a construção da ferrovia, vultos, e que sempre havia um trecho onde as máquinas teimavam em quebrar ou parar sozinhas. Hoje esse trecho é particular e tem seu acesso proibido. Mas se não tivesse, você teria coragem de descer em uma madrugada qualquer para saber se é verdade? A lenda do vigia noturno. Você, acreditando ou não nas histórias que contamos por aqui, teria coragem de passar uma noite em Paranapiacaba? Antigos moradores comentam sobre um vigia noturno encarregado de verificar casa por casa com 3 batidas na porta. Se estivesse tudo bem, era só responder com 3 batidas na mesma porta e o vigia ia embora, seguindo com o seu trabalho. Caso contrário, o vigia poderia entrar em sua casa para saber se estava tudo bem. Numa noite escura e de densa neblina, nenhum dos moradores ouviu as 3 batidas. E no amanhecer, descobrem que o vigia noturno fora assassinado sem explicação ou pistas aparentes. Reza a lenda que um dia depois de sua morte, todos os moradores ouviram as 3 batidas e, como de costume, responderam com 3 batidas à porta para confirmar que estavam bem, achando que o vigia noturno fora substituído, o que até hoje deixa os moradores intrigados. Nunca houve um vigia substituto. E você, teria coragem de ignorar a lenda e deixar as 3 batidas sem resposta? O balanço solitário em Paranapiacaba. O vento seria capaz de movimentar o balanço? Sim, claro. Mas se eu te contar que apenas um dos 4 balanços se movimenta, enquanto os balanços ao lado continua parado. Sinistro, não é? Diz a lenda que há várias décadas um parquinho que fica ao lado do famoso Clube União Lira Serrano foi cenário de mais uma lenda viva até hoje. Em uma das casas de frente a esse parquinho, morava uma família inglesa com 3 integrantes, pai, mãe e filha. Em um dia comum, a vila estava em volta de neblina. A pequena menina atenta observava pela janela os balanços do parquinho. Inquieta, perguntava para a mãe se poderia brincar lá fora. Sua mãe estranhou a pergunta, pois estava muita neblina e ainda assim a menina queria sair para brincar. Mesmo sabendo que a resposta da mãe seria não, a menina insistia, quase chorando. Dizia que seu amiguinho estava chamando lá de fora. Sua mãe decidiu ir até o parquinho para então conversar com o tal amiguinho. Ela procurou, andou pelo parquinho, mas não avistou ninguém em meio à neblina. Sua filha apontou para um dos balanços em movimento e disse: "Ele está ali, mamãe." Mas ela não via ninguém. E mesmo sem ninguém,
O balanço verde balançava sem vento forte e ninguém por perto. Com medo e assustada, sem saber o que fazer, a mãe pegou a filha e levou para casa. Fechou as janelas e ficaram ali, muito assustadas. Depois de alguns anos, a família se mudou e a menina não pôde brincar com seu amiguinho, que a espera até hoje, solitário, em seu balanço. A lenda da noiva. Difícil observar a densa neblina pairando sobre a vila sem se perguntar de onde vem. Surgindo e tomando conta de toda a vila, um ar que chega a dar arrepios, quase como se quisesse nos amedrontar. A neblina, densa e indecifrável, que todos ficam admirados vendo sua chegada. Não sabem que por trás desse véu branco há uma triste lenda. Uma das lendas mais conhecidas pelos moradores narra a trágica história de uma moça, filha do engenheiro-chefe, que se apaixonou por um de seus operários e foi impedida de realizar sua cerimônia de casamento. Tudo pronto para o casamento. O mais belo vestido vindo da capital, com um véu tão longo que mal caberia no salão da igreja. E o noivo? Trancado por seu pai enfurecido em um dos vagões com destino à Baixada, impedido de comparecer à sua própria cerimônia. A noiva, desesperada por descobrir que seu pai mandou seu noivo serra abaixo, larga tudo e corre atrás do seu amor, descendo pelo caminho dos trilhos, aos prantos, tropeçando, caindo várias vezes, e ao continuar sua descida, chega ao meio da primeira ponte, se desequilibra e despenca no meio do abismo. Diz a lenda que seu corpo nunca foi encontrado, e a densa neblina que invade a vila de Paranapiacaba em alguns dias seria até hoje sua alma com seu lindo véu esvoaçante em busca do seu amor. Os fantasmas do pau da missa em Paranapiacaba. Há muitos anos, quando os moradores ingleses viviam na vila de Paranapiacaba, eram maioria religiosa, protestante e anglicana, padres da Igreja Católica do Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba, na parte alta, para anunciar cerimônias, procissões, missas de sétimo dia e cortejos fúnebres aos moradores católicos da parte baixa, pregavam anúncios a uma árvore conhecida como o pau da missa. O costume continua até hoje na mesma árvore, embora boa parte dos moradores tenha adotado outra religião. Reza a lenda que todo aquele que à meia-noite de uma sexta-feira 13 bater 3 vezes nessa árvore, toque, 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 será sussurrado em seu ouvido um dos maiores segredos da vila. E você, gostaria de saber sobre esse segredo? Que segredo seria esse? Ou melhor, teria coragem de dar os 3 toque, 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 toque nessa árvore e ter um fantasma sussurrando em seu ouvido? Sendo verdadeiro ou não, os mistérios de Paranapiacaba só tem uma forma de você saber: visitando a vila e sentindo a energia do local. E este foi o nosso podcast Acontece de número 5 desta semana, com reportagem especial sobre os mistérios de Paranapiacaba. Se você gostou desta reportagem, compartilhe em suas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo episódio.